eu realmente me aproximei da criminologia crítica. É um tema que está em alta na criminologia crítica brasileira, pelo menos desde os anos 90. E, enfim, né, existem muitas formas da gente debater ele. Acho que a escolha de textos foi muito interessante. Vou mencionar alguns outros textos na minha fala, que vocês não precisam ter lido nada para... Enfim, é realmente um diálogo, vai ser uma fala, espero, super simples e didática, mas também para contribuir com mais algumas informações, depois posso mandar para o pessoal da organização, para os monitores por escrito, se eles preferirem, as referências na ABNT certinho, para ajudar. Então, enfim, sem mais delongas, eu queria fazer uma introdução dizendo que acho que para a gente discutir criminalização das opressões no Brasil e o caso específico da criminalização do racismo, a gente tem que ter, antes de tudo, uma coisa muito importante em mente quando a gente pensa em sociologia da raça e do racismo no Brasil e quando a gente pensa na história do movimento negro brasileiro, né? Que é não definir a história desse movimento negro e não definir os encontros e desencontros, as disputas desse movimento negro fora e dentro do Estado, como disputas que possam se resumir à questão das criminalizações, né? Seja da criminalização do racismo, seja a criminalização de outras opressões. Por que eu acho que essa introdução é importante? Porque quando a gente fala de movimento negro, não só no Brasil, mas no continente americano como um todo, ou seja, quando a gente fala dos movimentos negros diaspóricos, formados a partir da diáspora forçada transatlântica, a gente está falando de movimentos que são constituídos a partir de muita radicalidade e que têm aí na sua história sido alguns dos movimentos mais importantes dentre a tradição dos oprimidos no continente americano, incluso aí os movimentos de trabalhadores contra a exploração capitalista. Então, trazer o nosso foco, dedicar um dia específico, enfim, pessoas que dedicaram suas carreiras acadêmicas a discutir os cruzamentos e as alianças específicas do movimento negro com o direito penal, com o poder punitivo do Estado, não significa que a gente esteja ignorando aí que a história do movimento negro no Brasil, no continente americano, é muito maior do que isso, que as pautas e as demandas do movimento negro são muito mais complexas do que as demandas que são traduzidas pelo Estado na forma de leis criminais, de políticas criminais. E esse adendo é importante para a gente situar a nossa discussão e pensar, então, bem, quando a gente fala de demandas por criminalização de opressões e da demanda por criminalização do racismo, de que contexto que a gente está falando, né? Eu acho interessante uma divisão que o Clóvis Moura faz em relação ao movimento negro brasileiro, que é uma divisão bastante simples. Ele diz que o movimento negro brasileiro, ele se divide mais ou menos durante a ditadura militar brasileira, quando surge de forma mais organizada uma elite negra brasileira, uma suposta elite, né, que não é elite no sentido estrito da palavra, mas no sentido lato, grupos de pessoas negras que ascendem para uma classe média alta, muito localizados no Sudeste brasileiro e, eventualmente, no estado da Bahia, que são altamente escolarizados, que entram nas universidades, que alçam cargos públicos e que disputam, né, as produções de conhecimento, que fazem muitas vezes universidade, fazem cursos fora do Brasil, que estão em diálogo com o movimento negro dos Estados Unidos, enfim, com o movimento negro caribenho, e que esse movimento negro vai criar uma cisão que antes não existia dentro do movimento negro brasileiro para o Clóvis Moura. E dessa cisão, a gente vai poder perceber que as pautas do movimento negro, as demandas sociais e políticas, elas podem ser divididas para fins didáticos, para a gente compreender, assim, diferentes disputas no seio desse movimento, entre
disputas formuladas por uma fração plebeia do movimento negro, e aí essa fração plebeia do movimento negro seria a fração do movimento negro que está bastante preocupada e ligada a questões que, ainda que sejam questões sociais totalmente relacionadas ao racismo, não são necessariamente verbalizadas, colocadas no debate público como questões do racismo. É a fração do movimento negro ligada às escolas de samba, ligada aos quilombos, ligada aos terreiros. É a fração do movimento negro ligada aos movimentos de favelas contra a crescente violência urbana no Brasil. É a fração do movimento negro ligada contra as demandas contra a violência policial, que já se articulam desde esse momento, ainda que as narrativas embranquecidas sobre a ditadura militar vivam esquecendo que existiu não só repressão específica racializada no Brasil durante a ditadura, mas também um movimento que respondeu a essa repressão. Enfim, essa seria a fração plebeia do movimento negro, que articula uma série de demandas sociais e políticas que não estão relacionadas àquilo que hoje a gente chama na antropologia, na sociologia brasileira, com movimentos que pretendem se fazer no Estado, ou seja, que pretendem traduzir as suas demandas sociais, suas demandas políticas dentro da lógica estatal e transformar essas demandas em políticas que envolvem reconhecimento, promoção de direitos e, às vezes, criminalizações. A outra fração do movimento negro, para Clóvis Moura, é essa fração que vai, dessa suposta elite, né, que se forma no Brasil e que vai criar uma série de outros vocabulários para expressar suas vontades, seus desejos políticos, que vai tornar muito mais acadêmico o debate sobre raça e racismo no Brasil, que vai disputar academicamente os significados de raça e racismo nas universidades brasileiras e fora do Brasil, porque são pessoas que vão se colocar no debate internacional sobre o que raça passa a significar nesse momento da modernidade. São pessoas que estavam num diálogo muito profundo, muito direto, com aquilo que é chamada hoje de nova esquerda, que emergiu nos Estados Unidos, na Europa, e depois em outros lugares do mundo, a partir dos anos 60. Essa nova esquerda é a esquerda marcada pela segunda onda dos movimentos feministas, pelo movimento hippie, pelo questionamento da guerra do Vietnã, enfim, uma esquerda que traz uma nova cara para aquilo que se entendia por movimentos de esquerda, tanto nos Estados, especialmente no norte global, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Central, e que vai dar uma nova tônica para os debates públicos sobre o que é ser progressista, o que é ser de esquerda, qual Estado nós queremos, o que significa democracia, como disputar pautas políticas. Essa fração mais academicizada do movimento negro brasileiro estava num contato muito direto com esse tipo de movimento que nasce no exterior. É essa a fração do movimento negro brasileiro que vai construir suas próprias teorias raciais, que questionam, inclusive, teorias anteriores, como as de Gilberto Freire, no sentido de propagar uma ideia de democracia racial, não só uma ideia, mas um projeto político de democracia racial que, diga-se, não tão de passagem, estava em curso no Brasil muito antes do Gilberto Freire escrever sobre isso, mas que ganha voz, que ganha outros rumos, uma vez que ele consolida essas ideias, sendo um intelectual sul-americano, e que passa a viajar o mundo vendendo a ideia de que a democracia racial ela é possível e ela é desejável dentro de uma série de termos. É importante a gente localizar que esse momento de disputa com as teorias sobre democracia racial no Brasil, para a gente hoje, ele soa de uma forma muito diferente do que soava na época. Porque, inclusive, o Gilberto Freire hoje sempre nos soa muitos, como um horror, conservadorismo, democracia racial, nossa, é um problema. Mas se a gente for pensar, né, assim, se a gente for fazer um deslocamento temporal aí, a gente vai perceber que quando o Gilberto Freire escreve sobre democracia racial e vende a ideia de que o Brasil se tornaria, estava nos caminhos de se tornar a primeira democracia racial
provocada por esse mundo transatlântico, pós-diáspora forçada transatlântica, quando o Gilberto Freire escreve sobre isso, o que estava acontecendo no resto do mundo ocidentalizado, desse mundo que se diz o único mundo possível, o único mundo pensante, o que estava acontecendo na Europa Central e nos Estados Unidos eram, na verdade, teorias raciais e formas jurídicas que expressavam a segregação explícita, a segregação como o caminho democrático, a segregação como melhor forma de gestão das sociedades. Então, a democracia racial, ela destoa, a ideia de democracia racial, o projeto político de democracia racial, eles destoam de uma série de teorias antropológicas e sociológicas sobre a possibilidade de convivência e de organização das sociedades entre diferentes grupos de origens raciais distintas. Tanto que o Gilberto Freire foi super bem recebido na antropologia estadunidense, foi super bem recebido por Portugal. Ele vai ser lido em Portugal como alguém que precisava discursar na Europa Central, para que as pessoas pudessem imaginar essa possibilidade idílica, esse mundo maravilhoso do canto das três raças, né, que se unem em três diferentes povos que vivem em harmonia e constroem uma sociedade completamente diferente daquela que se imaginava até então. Bem, essa fração intelectualizada do movimento negro, ela já vem bastante crítica a essa leitura de mundo, de uma democracia racial. É a fração de movimento negro que vai organizar o MNU, o Movimento Negro Unificado no Brasil, e que vai dar uma tônica muito diferente para os debates sobre o que é democracia, num sentido de democracia que reconhece as desigualdades raciais, não só as desigualdades de classe e as desigualdades entre os sexos, que é como estavam sendo anunciadas ainda nesse momento da história, tanto no Brasil quanto nesses outros territórios já mencionados. Então, são essas pessoas que vão questionar, bem, será que realmente faz sentido a gente ficar aqui nesse debate sobre uma democracia racial em um país, dentro de uma realidade que a gente vê que isso não aconteceu de fato, e que vão trazer questionamentos que para hoje podem nos parecer óbvios, mas definitivamente não foram nesse momento. Questionamentos que ganham muita força no final da ditadura militar e com o processo de redemocratização do Brasil, que vão ser os questionamentos, bem, o Brasil nunca foi uma democracia racial e as desigualdades sociais são explícitas, então elas precisam ser reconhecidas como também juridicamente, também legalmente. Os negros precisam dizer como vai se formar esse novo Estado brasileiro, que vai emergir da redemocratização, e a gente precisa estar aí para discutir efetivamente as consequências sociais do racismo e trabalhá-las juridicamente. São pessoas que são grupos, né, do movimento negro, muito marcados por alguns indivíduos específicos, juristas, intelectuais de forma geral, muitos médicos, psiquiatras, mas principalmente juristas, advogados, futuros burocratas, eu digo políticos eleitos, né, que vão se debruçar sobre essas demandas, enquanto a fração plebeia do movimento negro brasileiro continua com uma série de outras questões, ligadas às violências dos estados, às necessidades imediatas e materiais dos quilombos, ligadas à construção das escolas de samba, às festas de rua, a manifestações populares, a questões religiosas, a uma série de questões econômicas relacionadas à pobreza, que vão deixando de estar no centro do debate público colocado por essa fração academicizada, elitizada do movimento negro, que de fato consegue se constituir dentro do Estado. Por que eu fiz toda essa regressão? Porque falar sobre criminalização do racismo ou sobre criminalização das opressões e sobre esquerda punitiva,
como no texto da Maria Lúcia Caram, não significa falar sobre demandas que foram hegemônicas dentro dos movimentos que conseguiram concretizar essas criminalizações. E por que todo esse passo atrás é importante? Porque muitas vezes a crítica criminológica que vai ser feita em relação à criminalização das opressões, ela toma o movimento negro por um todo monolítico, que, o movimento negro conquistou a criminalização do racismo, como se não houvessem dissensos dentro desse movimento negro, como se não houvessem desigualdades de gênero, de desigualdades de classe fundamentais para a articulação das pautas, assim como é feito em relação aos movimentos feministas, como se existisse um único movimento feminista que em 2006 consegue a Lei Maria da Penha, que em 2015 consegue a Lei do Feminicídio, fosse completamente acrítico às criminalizações e às suas consequências, fosse acrítico ao poder penal do Estado, o que não corresponde com a realidade da história desses movimentos. E por que eu acho que fazer essa regressão é importante? Porque ela não é uma regressão necessariamente presente na literatura da criminologia crítica brasileira, que vai tratar sobre a criminalização das opressões. A criminologia crítica brasileira, ela parte de um espaço temporal não localizado em lugar algum, para dizer, o movimento negro acreditou, como se fosse uma questão de fé, acreditou nas potências do direito penal para criminalizar o racismo. Os movimentos feministas acreditaram na potência do direito penal para criminalizar as violências contra as mulheres, para dar novos ares aos homicídios cometidos por razões de gênero, enfim. De certa forma, infantilizam esses movimentos sociais. E eu acho que isso é dar um tiro nos nossos próprios pés, né? Porque se a gente parte da infantilização dos movimentos sociais, a gente está partindo da infantilização das forças sociais mais radicais e que tem mais potência para transformar a realidade. E é desacreditar, né? Fazer uma espécie de revisionismo em relação a todos os conflitos e a todas as demandas múltiplas que existiram há já algumas décadas no seio desses movimentos, especialmente quando a gente fala de Brasil. Mas que isso pode ser transposto, inclusive, para um cenário estadunidense, né? O Jim Spade, que ficou como leitura complementar para o dia de hoje, inclusive, é estadunidense, ativista LGBT, abolicionista, que vem dar novos ares para essa crítica, e essa retomada que eu fiz aqui em relação ao Brasil é o tipo de coisa que o movimento que o Jim Spade faz parte hoje nos Estados Unidos tem tentado fazer também em relação aos movimentos sociais de mulheres, LGBTs, movimento negro nos Estados Unidos e suas demandas por criminalizações. Todo esse passo atrás já dado, acho que a gente pode, então, realmente discutir algumas questões que estão colocadas pelos interlocutores, né, pelos autores selecionados para os textos de hoje. E aí, então, fazendo essa retomada histórica, acho que a gente pode se perguntar agora, quem realmente é a esquerda punitiva? Gente, só um segundo que eu vou acender a luz aqui, ela está atrás de mim. Eu vi que eu estou ficando escura. Do que realmente estamos tratando quando falamos de esquerda punitiva no Brasil? A esquerda punitiva são todos os movimentos sociais? Em relação à criminalização do racismo, foi o movimento negro que criminalizou o racismo? Eu acho que a forma como a gente verbaliza esses problemas, ela diz muito sobre como a gente atribui responsabilidade sobre um determinado fato histórico, né? Então, quando a gente diz o movimento negro criminalizou o racismo e não o Estado brasileiro criminalizou o racismo, porque só o Estado pode criminalizar alguma coisa, a gente não vive numa sociedade autogerida, que o grupo social que quiser criminaliza o que quiser, a gente está fazendo uma inversão, na verdade, do problema, né? Como se o agente da criminalização fosse um movimento social que aponta um determinado problema, uma determinada violência,
e não o Estado, que traduz aquilo de formas muito específicas e concretiza na forma de políticas criminais. E quando a gente fala de criminalização do racismo, especialmente depois do texto da Tula, eu acho que eu não preciso chover no molhado para dizer que a criminalização do racismo, ela se insere dentro de um subgrupo específico das criminalizações de opressões, que não é o mesmo da criminalização da violência doméstica, por exemplo. Existem basicamente duas formas de se criminalizar questões relacionadas a opressões. Quando se criminaliza a opressão em si, que é como se criminalizou o racismo, e quando se criminaliza uma violência ligada àquela opressão ou forma de dominação capitalista, que é como se criminalizou a violência doméstica. Então, o racismo e, mais recentemente, a LGBTfobia, que é esse conceito que ninguém sabe muito bem dizer o que é a violência LGBTfóbica, o que é LGBTfobia, assim como nós não sabemos muito bem dizer o que para o direito penal é a criminalização do racismo, vai nascer como a criminalização da desigualdade racial, da opressão racial. O racismo está criminalizado, vocês sabem muito bem disso, como bem, o que está criminalizado ali, né? Está criminalizado o assassinato de uma pessoa? Não está criminalizado isso. O assassinato de uma pessoa por questões raciais, por razões racistas? O que está criminalizado no racismo é discriminar alguém por razões raciais. Por mais amplo que isso seja, por mais complexo que isso seja, e por mais genérico que isso seja, né? Lembrando que é claro que as leis criminais, elas nunca são feitas ao acaso, né? Se algo é genérico, tem suas razões para serem genéricas. Vocês também sabem muito bem que da criminalização do racismo, a gente não tem uma longa lista de casos concretos transitados em julgados racistas, encarcerados por serem racistas. Diferente de casos nos quais se criminaliza uma violência ligada a uma opressão, como é o caso da violência doméstica, que hoje 1% dos presos, dos encarcerados no Brasil, estão encarcerados por violência doméstica. Isso é a criminalização de uma violência decorrente de uma opressão, não da opressão em si, não é o machismo, o sexismo, ou a desigualdade de gênero, como a gente queira chamar, que está criminalizada, mas a surra, o espancamento, a lesão corporal por motivos de desigualdade de gênero produzida dentro do ambiente específico das relações familiares, das relações amorosas. E aí, para eu não ultrapassar muito meu tempo, porque passou muito rápido, eu vou tentar correr. Para não ultrapassar muito tempo, eu queria mais deixar algumas questões a partir dessa explicação inicial, para a gente poder conversar junto, mais do que trazer as respostas para esses problemas. O racismo se inserindo nessa forma específica, né, de criminalização da opressão em si, queria colocar algumas questões para a gente pensar. Uma delas é a questão que a Tula coloca. Será que a gente pode ler, então, a criminalização do racismo como uma forma de adquirir reconhecimento pelo Estado, reconhecimento da dignidade de pessoas negras? Agora eu vou colocar aqui um ponto de vista, assim, meu ponto de vista a partir da minha experiência de pesquisa com o meu tema de pesquisa, inclusive. Como que a gente pode falar hoje, né, tantos anos depois da criminalização do racismo no Brasil, que uma criminalização, que o caso mais importante que ela produziu judicialmente é um caso sobre antissemitismo no país mais negro do mundo, fora do continente africano, como que a gente pode falar que essa criminalização é uma criminalização que produz reconhecimento? Isso sem questionar, sem fazer uma análise crítica sobre se criminalização é reconhecimento. Mas depois dessa pergunta, então, façamos uma análise crítica. Criminalização é reconhecimento como? Quais direitos sociais, direitos políticos, qual tipo de dignidade humana é considerada a partir de uma criminalização?
Quando a criminalização se baseia numa opressão, os defensores dessas criminalizações vão dizer, bem, os direitos que estão sendo considerados essa pessoa vai poder, esse grupo de pessoas, né, ou um indivíduo pertencente a esse grupo de pessoas, vai poder passar a ser considerado nas suas vulnerabilidades, e aí a gente pode fazer um debate sobre se ter vulnerabilidades produzidas pelo Estado é bom ou ruim, mas vai passar a ter as suas vulnerabilidades reconhecidas pelo Estado e vai poder reivindicar para o Estado, a cada caso concreto, que ele não seja vulnerabilizado por um outro, por quem o discrimina, né? Pelo autor do crime de racismo. Alguns anos depois da criminalização, a gente já pode dizer que factualmente isso não tem acontecido no país mais negro do mundo, fora do continente africano, de novo. Agora, por que então, se o racismo não tem resultado em condenações criminais, se o racismo não tem resultado numa mudança do racismo estrutural, essa expressão que infelizmente ficou tão vazia de sentido recentemente, por que então parte do movimento LGBT brasileiro passou décadas lutando por uma criminalização equivalente à criminalização do racismo, porque essa era a demanda, não era uma criminalização qualquer, era uma criminalização equivalente à criminalização do racismo, e foi essa a conquista no STF. Por que, assim? Porque as criminalizações ainda inflamam as demandas, ainda acendem debates dentro dos movimentos sociais, que são movimentos sociais com histórias de radicalidade. E aí eu queria deixar algumas questões, assim, para não ultrapassar o meu tempo, algumas indicações para a gente responder essas perguntas. Bem, o racismo pode não ter produzido, ao longo desse tempo, uma série de condenações criminais, mas falar do racismo como crime e como crime inafiançável, que é como essa lei penal foi colocada, tem moldado as racionalidades pelas que nos atravessam. E, infelizmente, já há algumas décadas, uma racionalidade demarcadamente neoliberal que nos atravessa enquanto indivíduos e que atravessam os movimentos sociais, porque tratar do racismo como crime produz uma série de coisas. O Marx tem um texto que chama Os Benefícios Secundários do Crime. E o Foucault vai falar a mesma coisa com outras palavras nas aulas que ele deu no curso que virou o livro Em Defesa da Sociedade. Já vou acabar, gente. O que os dois vão falar nesses textos diferentes, em momentos diferentes? Que é mais importante que a gente perceba aquilo que o crime produz do que aquilo que o crime reprime. Bem, é claro que a criminalização, ela reprime um ato que vai ser enquadrado como crime. Mas mais interessante do que isso, do que a gente pensar nas coisas que podem ser impedidas, que o crime diz que impede, é a gente pensar na categoria do crime como uma categoria produtora. E o que é uma categoria produtora? Bem, toda vez que eu criminalizo uma determinada conduta, ou quase todas as vezes, porque isso para a criminalização do racismo não vai ser necessariamente verdade, a partir da criminalização, eu produzo novos sentidos para aquilo que está sendo criminalizado. Então, racismo tem um sentido, a palavra racismo, a categoria racismo, tem um sentido antes da criminalização e assume diversos novos sentidos pós-criminalização. Pós-criminalização, acusar alguém de racista pode ser acusar alguém de criminoso. E acusar alguém de criminoso é produzir uma série de sentidos. É possibilitar que o racismo, enquanto categoria crime, enquanto categoria criminalizante, seja usado como uma acusação. E uma acusação que carrega consigo a força do aparato penal do Estado. Acusar alguém de crime não é a mesma coisa que acusar alguém de feio, mentiroso ou qualquer coisa do tipo, que não é crime. Agora, além disso, a categoria crime, ela vai produzir juízes específicos para lidar com um crime específico, no caso da violência doméstica, por exemplo. Talvez a gente vai ver isso acontecer nos anos futuros com a LGBTfobia. Produz sessões específicas dentro dos órgãos acusatórios do Estado, produz sessões específicas dentro das defensorias, produz sentidos de mundo, produz
teses, dissertações, monografias, produz disputas no debate acadêmico, produz disputas na vida cotidiana das pessoas. Então, o crime, ele pode produzir compras de armas na polícia, ele pode produzir sessões específicas na polícia civil, na polícia militar. Isso, né, não estou falando aqui do caso brasileiro, mas isso também pode ser transposto para outras realidades. Então, vai produzir aí uma polícia civil que saiba lidar com o crime de racismo, treinamentos específicos, especialistas no crime de racismo, especialistas nos crimes de violência doméstica, especialistas em raça, que são também especialistas em gênero e em várias outras coisas. Esses especialistas muito atrelados não só ao direito, mas aos saberes psi, que vão poder, então, dizer sobre as implicações psiquiátricas e psicológicas sobre o crime de racismo, sobre os crimes de violência doméstica. Enfim, para a gente pensar, então, que as criminalizações das opressões nem sempre geram condenações, até porque os grupos sociais que formam os oprimidos pelo capitalismo, e aí para muito além dos trabalhadores, as mulheres, os negros, os desempregados, os encarcerados, as pessoas em situação de rua, as prostitutas, as travestis, todos esses grupos, todos nós temos algumas coisas em comum. Talvez a coisa mais em comum de todas elas seja, nós somos os grupos selecionados pelo funcionamento intrínseco do capitalismo e do sistema penal para sermos os excluídos, os oprimidos. Não é nada por acaso, porque existe um sentido para manter a acumulação de capital ao longo dos séculos, que existam grupos oprimidos, que existam grupos explorados e uma minoria que pode explorar. Não faz sentido que o direito penal, que é um direito penal burguês, que funciona para determinar, que deriva da forma mercadoria e que funciona para determinados fins, para atender a burguesia enquanto classe e não interesses de burgueses específicos, não faz sentido que todos os indivíduos desses grupos de oprimidos sejam, de repente, protegidos pelo Estado, simplesmente porque se criou uma criminalização em relação às desigualdades específicas, a uma desigualdade específica que os marca. Então, inclusive, acho que tem uma anedota que ajuda a gente a imaginar as coisas, e agora eu encerro, que existe hoje no Brasil crime de racismo, crimes de violência doméstica, está tornando-se crime cometer violências LGBTfóbicas, a gente ainda não sabe muito bem como, isso ainda está muito em disputa, mas, independentemente disso, se a gente pegar uma mulher negra, trans, que trabalha com prostituição aqui no centro de São Paulo, ela pode ser abordada pela polícia hoje à noite, no exercício do seu trabalho, e ela pode sofrer uma série de violências físicas, psicológicas, morais a partir dessa abordagem, ela pode ser presa e muito dificilmente ela vai poder reivindicar para o Estado que ela está sendo vítima de crime de racismo, vítima de crime de violência contra a mulher em tais e tais e tais circunstâncias. Porque ela está atravessada de diversas formas por todas essas violências que o direito penal, alguns acreditam, poderia também tutelar e impedir. Mas acho que cabe à criminologia crítica sempre colocar a questão, né? Se isso é realmente possível, ou se, em alguma medida, o Neilo Batista não está certo em um texto que ele discute a criminalização da violência doméstica no Brasil, que, de certa forma, parece que o estado penal aconteceu, o hiperencarceramento tornou-se uma realidade pós-anos 70, não só no Brasil, mas em diversos outros países, e parte do movimento feminista que insiste na criminalização da violência doméstica não viu o tempo passar, assim como a Carolina da música do Chico Buarque. Esse texto, inclusive, se chama Só Carolina Não Viu. Caso alguém queira procurar, é bem fácil de achar. Então, acho que essas eram as provocações que eu queria deixar para a gente hoje. Desculpa ultrapassar o tempo.